Nós, morcegos, não somos maus. E vamos dizer por quê. Olá, queridos morcegadores! Bem-vindos ao 56º episódio do Morcegando, um cast para um bate-papo. Eu sou a bióloga Érica Munhoz e hoje a gente vai falar sobre morcegos, esses animais incríveis, mas muito mal julgados pelas pessoas. O Morcegando tem o objetivo de desmistificar os morcegos e cada episódio abordará um tema diferente. Hoje a gente vai falar um pouco sobre alguns dispositivos eletrônicos que prometem espantar os morcegos da sua casa. Bora então para o nosso bate-papo de hoje. Holy anagrams, what's the answer? Uma pergunta que eu recebo direto das pessoas é sobre aqueles equipamentos eletrônicos que prometem espantar um monte de bichos indesejados nas casas das pessoas, como, por exemplo, morcegos, ratos, baratas, mosquitos, pernilongos, entre vários outros animais. Na teoria, esses aparelhos, teoricamente, emitiriam alguns ultrassons e estes ultrassons iriam espantar ou amedrontar esses animais, espantando eles dos ambientes e evitando também com que eles aparecessem de novo. E isso funciona, gente? Não, isso não funciona e não perca seu dinheiro com isso, qualquer que seja a marca do aparelho. Se esses aparelhos funcionassem, quem tivesse inventado estaria simplesmente trilionário, porque seria a solução de vários problemas no mundo. Pensa só, imagine um simples aparelho eletrônico que não emite poluente, que não pode causar alergia nas pessoas ou nos animais, que não produz sons audíveis para a gente e, consequentemente, não nos incomodaria, por exemplo, com a poluição sonora, e que ainda por cima esses aparelhos são pequenos e que gastam pouca energia. É um sonho, né? Imagina, a gente poderia, por exemplo, reduzir a incidência de várias doenças transmitidas por vários animais, como, por exemplo, os mosquitos e pernilongos. Afinal, seria mais fácil e econômico para qualquer governo do mundo simplesmente dar um aparelho desse para cada pessoa de cada país instalar no ambiente, na casa ou em qualquer outro lugar. Da mesma forma, os produtores rurais e agricultores, por exemplo, poderiam instalar esses equipamentos nas lavouras, nas fazendas e nos piquetes dos animais e iria simplesmente acabar com os problemas de pragas nas plantações ou a presença de roedores comendo a ração dos animais. E além disso, os agricultores não iriam precisar usar tanto pesticida nas plantações. Afinal, esses aparelhos iriam espantar boa parte das pragas que afetam as plantações. Então, gente, esses são só alguns exemplos que estes aparelhos eletrônicos poderiam fazer. Seria perfeito, é óbvio, mas, gente, essa não é a realidade. Acho que só com esses dois exemplos já dá para ver que esses aparelhos são uma furada. Se eles realmente funcionassem, iriam ter indústrias e mais indústrias extremamente grandes fabricando, utilizando e divulgando, além dos próprios governos, é claro. Mas ainda assim, se esse argumento econômico não te convenceu, vamos então pensar do ponto de vista biológico. E a gente pode pensar nisso de várias maneiras. Primeiro vamos pensar, por exemplo, no barulho propriamente dito. Nós humanos não temos a capacidade de escutar infra e nem ultrassons. E tanto o infra quanto o ultrassom são apenas frequências diferentes do som. Não tem nada de especial nessas frequências para causar uma desorientação dos animais que conseguem escutar essas outras ondas sonoras. Então, da mesma forma que você consegue viver diariamente em um local com vários barulhos audíveis, inclusive até dormir em alguns ambientes bastante barulhentos, como por exemplo no ônibus, no carro, no trânsito, ou em qualquer lugar situado em uma área urbana, por exemplo, com grande movimentação. Se você consegue fazer isso, você acha que os morcegos, os ratos, os mosquitos, os pernilongos, as baratas, os escorpiões ou qualquer outro animal também não ia conseguir dormir? Se eles não conseguissem, a gente simplesmente não teriam esses animais em qualquer área urbana do mundo. Em qualquer cidade existe poluição sonora, que são audíveis para a gente, e ainda a gente tem vários sons que são inaudíveis para a gente, como por exemplo os infras e os ultrassons.
Uma coisa que eu percebo muito é que às vezes as pessoas confundem o termo ultrassom, que se refere somente à frequência da onda sonora, com intensidade sonora, que são conceitos muito diferentes. Uma alta intensidade sonora pode sim incomodar qualquer bicho, como a gente mesmo. Você, por exemplo, conseguiria morar em um local com um barulho em um volume tão alto, tão intenso? Imagina, por exemplo, uma escola de samba dentro da sua casa. Você ia conseguir, por exemplo, ficar lá de boa, todo dia, fazendo suas coisas, tendo sua rotina, incluindo dormir? Claro que não, né? Você pode até tolerar algumas horas, mas com o tempo você não ia ficar confortável. Então, da mesma forma, os outros animais, como os morcegos, também podem se incomodar quando o som é muito intenso, ou seja, muito alto, independente da frequência do som, independente se é um infrassom, um ultrassom ou um som audível. O problema não é a frequência, o problema é a intensidade. E esses aparelhos prometem o quê? Frequências altas e não intensidade do som alto. Então, a primeira coisa que eu quero que você se pergunte é: por que raios, então, um ultrassom emitido por esses aparelhos iriam espantar os morcegos no ambiente? Não tem sentido biológico nenhum isso. Mas vamos imaginar que esses aparelhos funcionassem, que de alguma maneira a emissão desse ultrassom pudesse incomodar os animais, por exemplo. Então a segunda pergunta que eu quero que você se faça é: qualquer faixa de ultrassom serviria para qualquer espécie de morcego, para qualquer lugar do mundo? Por exemplo, caso esses aparelhos funcionassem, qual deveria ser a frequência para espantar um morcego hematófago, ou um morcego insetívoro, ou um morcego que se alimenta de frutas? A frequência seria a mesma? Ou teria que ser um aparelho específico para cada espécie ou para cada perfil de animal? Afinal, esses animais captam diferentes amplitudes de ultrassom. E no caso dos morcegos que não ecolocalizam, por exemplo, como as raposas voadoras, como que ficaria a percepção desse ultrassom? Então, gente, todos esses aparelhos que são vendidos, independentemente de ter sido produzido ou não no Brasil, não funcionam, gente. E vários estudos já testaram e avaliaram a eficácia de diferentes modelos no mundo todo, e nenhum tem eficácia comprovada cientificamente. Outra coisa, por exemplo, de você se perguntar é sobre a certificação do Inmetro, que é o órgão federal no Brasil que regula e testa a segurança, a eficácia e a qualidade de equipamentos e outros produtos. Nenhum destes aparelhos vendidos no Brasil possuem certificação do Inmetro, e isso pode ser até perigoso. Por exemplo, você sabe como que esse aparelho foi produzido e qual a segurança elétrica dele? Você sabe qual é a garantia de que ele não vai superaquecer, por exemplo, e derreter ou explodir na sua casa? Você sabe qual é a garantia de quanto de energia que esse aparelho consome? Ou você sabe qual é a garantia de que o aparelho de fato está produzindo ultrassons? Qual é a amplitude de frequência desses ultrassons e se essas amplitudes produzidas são seguras para as pessoas, para os animais e para o ambiente? Você não sabe nada disso. Aí tem gente que sempre me fala: ah, Érica, mas eu coloquei na minha casa e funcionou. Os morcegos pararam de aparecer. E esse argumento, gente, serve para qualquer outro animal. A gente está falando aqui de morcego, mas como esses aparelhos prometem espantar barata, rato, escorpião, mosquito e pernilongo, entre outros bichos, a gente sempre escuta esse tipo de argumento falando: ah, na minha casa parou de aparecer pernilongo, na minha casa parou de aparecer barata. Pois é, gente, isso não funciona, tá? O pessoal fala que na casa deles funcionou, mas na verdade não funcionou. Pode simplesmente ter sido uma coincidência dos animais terem parado de ir na casa, afinal os morcegos podem migrar com facilidade entre diferentes abrigos. Outra coisa que pode ter acontecido é que no local em que você colocou o aparelho, você melhorou a iluminação noturna, vedou melhor os acessos, pode ter aumentado a circulação de pessoas, animais na área, entre várias outras possibilidades. Para os insetos, por exemplo, pode ter sido feita uma melhor desinsetização do ambiente. Para o caso dos ratos, pode ter sido recolhido os alimentos disponíveis ali naquele ambiente. Então, tá vendo como tem várias outras possibilidades?
Então, gente, tenham sempre em mente que não existe uma solução fácil e universal para espantar bichos indesejados das casas. Quem dera tivesse, porque, como eu falei, iria resolver vários problemas que a humanidade enfrenta, principalmente relacionados à saúde. A presença de qualquer animal se abrigando ou frequentando a casa das pessoas estão sempre relacionadas à presença de 3 coisas, que é a disponibilidade de água, a disponibilidade de comida ou a disponibilidade de abrigo. Se os morcegos ou qualquer outro animal está frequentando a sua casa, pelo menos alguma dessas 3 coisas está tendo aí no seu ambiente. E enquanto essa atratividade estiver disponível, os animais vão continuar aparecendo, seja de uma forma rotineira ou esporádica. Então, se for para gastar dinheiro, não compre esses repelentes. É melhor você investir em lâmpadas para iluminação noturna, investir em telas e espumas ou em vários outros materiais de fácil acesso e de baixo custo que eu dei como dicas lá no episódio 7. Então, confere lá. Hoje o Morcegando vai ficando por aqui. Se você tiver alguma dúvida, comentário ou sugestão, envie um e-mail para morcegandocast@gmail.com. Siga também as nossas redes sociais através do @morcegandocast para outros conteúdos exclusivos dessas plataformas e nos ajude a espalhar a palavra dos morcegos por aí. Um bete abraço e até mais!